Oitava aula? Oitava aula da Giovana. A Giovana, então, que está nessa busca pela faixa cinza, que é a segunda no nosso método Kaizen, tá? E é o nosso método de autodefesa, que tem como base o Karatê Shotokan. Hoje nós estamos num ambiente um pouquinho diferente. Estamos aqui com esse quadro e com algumas anotações que a gente fez para conseguir passar para a Giovana a base da defesa pessoal, a base do nosso método, que tem o Karatê como estrutura fundamental. Nós utilizamos o Karatê como estrutura para o desenvolvimento dos pequenos, dos grandes, dos idosos, de quem vier trabalhar com a gente aqui no Kaizen. Legal? Vamos mandar um abraço especial para os alunos lá da Escola Educar, que estão acompanhando essas aulas que nós estamos fazendo especialmente para eles, para que eles também vão aprendendo e se desenvolvendo enquanto estamos aí nessa pandemia, né? Essa infeliz pandemia, sem sair de casa, em quarentena, certo? Mas logo nós vamos estar todos juntos e vamos aproveitar esse tempo para acumular conhecimento, que conhecimento é poder. Gravou essa aí, Giovana? Gravou essa aí, Giovana? Gravou essa? Então vamos fazer a saudação primeiro? Eu vou ficar de pé aqui. Otagani, hey, os. A saudação aqui para mim. Otagani, hey, os. Muito bem. Nossa saudação foi os nossos métodos. Então quem está acompanhando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta e a sétima aula da Giovana, vai perceber que eu trabalhei com ela primeiro o chute, não foi isso? Dos golpes, vamos falar dos golpes, não da amarrar a faixa, não vamos falar das outras coisas. E depois, logo em seguida, a gente estava trabalhando o quê? O ataque de braço, o soco. Vamos distanciar aqui para a Giovana conseguir se expressar melhor, porque é muito expressiva essa menina. Então, quando a gente trabalha esses golpes, aí você me pergunta, Luciano, mas essa não é uma aula de autodefesa? Então eu tive algumas perguntas aí. Luciano, você está ensinando ataques para sua filha de 7 anos, essa aqui, ó, naquelas aulas lá muito legais, mas você ensina, fala autodefesa, defesa pessoal, e está ensinando para ela o quê? Ataques, chute, soco, certo? Não foi isso? Então vamos lá para o quadro, que lá no quadro você vai entender isso, Giovana. E também quem fez essa pergunta para nós, também a gente vai conseguir responder. Legal? Então tá lá escrito lá em cima método Kaizen, e a gente vem aqui, eu coloquei em ordem Ichi, Ni, San e Shi. São números, né, em japonês, mas eu coloquei em ordem no nosso método, por quê? Porque esta vai ser a sequência de reações que um indivíduo vai precisar ter, né, para que a defesa dele seja ou não eficiente. Quando uma não funciona, a outra tem que entrar em ação, ou por algum motivo, essa não, presta atenção aqui em mim, por algum motivo a primeira não deu certo, ou não se fez possível acontecer, você vai para a segunda e consecutivamente para a terceira e a quarta forma de autodefesa. A primeira é a antecipação. Você sabe o que é antecipação, Giovana? Não sabe? Antecipar. Por exemplo, vai cair uma chuva e você olha no céu e vê que o tempo está nublado, carregado, certo? Você fez uma observação e se antecipa isso e leva um guarda-chuva, quando você pode ir, vai passear. Se cair a chuva, você abre o guarda-chuva e não se molha. O que você fez quando você olhou o céu e você prestou atenção? Você se antecipou. Antecipou vem de antes. Então, antecipação é a primeira forma de autodefesa. Correto? Então, se você vê uma situação de risco, se você vê que o carro vem vindo na rua, você não atravessa, todas as ações que você faz baseado na antecipação, você se antecipa a um fato de perigo, de risco, certo? Alguém que procura você na internet que você não conhece, exemplo, e você antes mostra para a mamãe, papai. Hoje a internet é muito viva para as crianças, né? E para todos nós. Então, quando você faz isso, você está se antecipando a uma situação de risco. Legal? Já fica um recadinho aí para os nossos pequenos que estão assistindo, aos pequenos samurais. Então, se antecipe. Não deixe de contar para os seus pais quando algo sair da normalidade.
Mas pensando no golpe, por que eu ensinei para a Giovana primeiro o chute e o soco? Tem vários ataques no karatê, mas nós começamos com esse. Porque quando você se antecipa a uma situação de risco, você utiliza o golpe para parar o insurgente ou aquele que está ameaçando você. Você entendeu o que eu falei? Então por que eu te ensinei os golpes de ataque? Primeiro, porque eles se transformam numa defesa para você quando você se antecipa. Eu percebo que você está com más intenções para comigo. Eu paro você antes de que você me cause mal. Entendeu? Para fazer essa avaliação, para saber se realmente isso está acontecendo, exige o quê? Treinamento físico e mental. Legal? O segundo, então, que é a tarefinha que nós vamos fazer hoje, que é o próximo passo. Lógico que eu não me aprofundei tanto nessa primeira da antecipação, né? Mas tem muito aí conteúdo por trás disso. Presencialmente a gente trabalha bem melhor daí isso. Legal? Aí na escola, aqui no Kaizen, e aqueles que me procurarem, tiver qualquer dúvida, me conecte comigo nas redes sociais. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Bloqueios. Bloqueios é quando você bloqueia e impede que um golpe chegue até você. Entende? Então vamos explicar isso na prática. Eu e a Giovana vou explicar, ela já vai pegando quais seriam os bloqueios. Vamos lá, eu separei aqui Jodan, que é do ombro do pescoço para cima, a região alta do corpo. Chudan, ó, dessa linha vermelha até essa aqui, da cintura até o pescoço. Vamos avançar um pouquinho mais. Legal. E Gedan, que é da cintura para baixo. A parte da virilha, parte genital, joelhos, toda essa parte da faixa ou da cintura, quem está sem kimono, para baixo, Gedan. Jodan, Chudan, Gedan. Alto, médio e baixo. Então nós vamos trabalhar os bloqueios no seguinte sentido. Eu vou usar um espaguete, certo? E vou fazer uma força que pode simbolizar um golpe, um objeto lançado ou qualquer coisa. Fica em oi na minha frente, isso. Indo na direção do rosto da Giovana, certo? Se a Giovana não fizer nada, vai bater no nariz dela. Vai causar uma lesão. Então, a parte Jodan, rosto e Chudan são as principais, as partes mais frágeis da Giovana. O que ela vai usar para defender então? Os membros, os braços. E oi, posição de atenção. Isso. Então eu vou atacar, você vai pegar este punho, vai subir e vai tirar a força para outro lado, para outra direção. O outro braço agora, vai, Giovana. Isso. Só o suficiente, não precisa fazer estendendo o braço. Se você estender demais, você perde o controle sobre ele. E a ideia na defesa pessoal é manter o controle durante todo o momento. O outro braço, então, vamos lá. Ni. Isso, ó, até fugiu o espaguete de mim. Então, essa defesa, ou bloqueio, se chama Jodan, porque ela é da região superior, Jodan, como eu expliquei antes, Agyuke. Então, ela sobe, tirando lá. Na próxima aula, nós vamos treinar isso. Mas como eu fiz esse vídeo para explicar para os amigos, pais de alunos da escola me perguntaram, mandaram mensagem: professor, você está ensinando chute? Eu estou ensinando por isso, porque a primeira é a antecipação. Então eu estou prevendo que eu vou ser atacado e eu utilizo isso para parar a minha ameaça, porque eu não quero lutar, eu quero interromper aquela ameaça. Então eu dei um exemplo de bloqueio ou de tirar o golpe utilizando o membro, certo? Que a Giovana mostrou. Aí nós vamos ter um bloqueio do rosto, 3 bloqueios do peito na faixa branca e um bloqueio da região abdominal ou para baixo do abdômen ali, no baixo ventre. Vai ser Jodan, Chudan e Gedan. Jodan Agyoke, Chudan Sotoke, Chudan Uchuke, Gedan Barai. Então essa aula é explicativa porque surgiram dúvidas. Legal? E daí para a Giovana aprender também. Você está entendendo isso? Se você não conseguiu se antecipar aos fatos,
certo? Vai prestando atenção que é para você a aula, não precisa olhar para lá, para mim. Ouço? Se você não conseguiu, olha lá, se você não conseguiu se antecipar aos fatos, correto? Se você não conseguiu bloquear, e mais o contra-ataque, CA aqui quer dizer contra-ataque, porque não vai adiantar a Giovana, olha lá como é importante ter aprendido primeiro os golpes lá. Se a Giovana só defendeu uma vez, defende. Eu tenho 2 braços, eu vou atacar ela de novo, vou atacar com a perna. Ela tem legítima defesa caracterizada no princípio de defesa, porque ela está querendo impedir que alguém cause mal a ela. Então ela precisa defende. Ela precisa reagir com um contra-ataque. Fecha a mão, Zuki, que você aprendeu na aula passada. Isso, daí tira essa mão. O Zuki, então seria o que? Um contra-ataque. Não vai existir defesa se você apenas bloquear, se você não tiver uma reação, que é o contra-ataque, que pare a ameaça. Você entendeu isso? Então, mas a Giovana é uma pessoa pacífica. Você é uma pessoa pacífica, Giovana? Sim? Você é uma pessoa de bem? Sim? Mas você vai por isso permitir que alguém machuque você? Não. Entenderam? Então este é o princípio, por isso começamos com chutes e socos, para que antecipe, não possível sendo antecipar, bloqueios e contra-ataque. Quando a gente fala do contra-ataque, para parar a ameaça ativa, a ameaça constante, a gente volta lá nas 2 primeiras aulas físicas da Giovana, de ataque, porque ela não vai ter condição de responder depois do bloqueio com um contra-ataque, se ela não os treinou. Legal? No terceiro momento, nós vamos para a esquiva. Então vamos imaginar o mesmo ataque na região do rosto da Giovana que está prestando atenção. O que seria uma esquiva? Tirar o corpo, vamos afastar mais. Aqui está o nosso produção aqui, é chique, né, Giovana? Tudo automático. Olha para mim então. O que acontece? A ameaça está vindo e ela vai se esquivar. Isso não é uma esquiva, isso é um bloqueio. O que é a esquiva? Se abaixa. Se abaixa. Pum. De pé de novo. Vai para trás. Dá um passo para trás. Isso é esquiva. O alcance do movimento até aqui. Ela foi para trás ou ela se abaixou. Volta para cá de novo. Agora sai para o lado. Legal? Quer mostrar isso de frente para o pessoal? Fica aqui então. De olha lá para a câmera. Então vamos lá, abaixa. Uou. De novo. A força está indo na direção dela. Vai para o lado. Isso. Volta para cá. Vai para trás, cuidado com a parede. Bum. Legal? Então o que nós vamos trabalhar? Só que vamos imaginar que a Giovana fez as esquivas com eficiência. Isso vai impedir que a sua ameaça pare de bater em você? Você esquivou, não pegou em você, ótimo, mas o que ela vai precisar então daí depois da esquiva? O CAzinho que vem depois da esquiva? Contra-ataque, que é o chute ou soco no caso da faixa branca, que é o que ela aprendeu até o momento, que ainda vamos aperfeiçoar, é lógico, né, Giovana? Mas você entendeu? Quando você se antecipa ao perigo, você ataca e impede de ser atacada. Quando você bloqueia, você precisa do quê? Do contra-ataque, para parar a ameaça. Quando você se esquiva, você precisa do contra-ataque. Por isso treinou o soco e o chute. Para continuar sendo uma menina pacífica, mas com condições de se defender. Parar uma ameaça. Legal? É lógico que isso não vai ser possível ainda, mas se começou um treinamento para conseguirmos no futuro. Você está prestando atenção? Legal. Tem mais uma forma de se defender? Quando a antecipação não foi possível acontecer, quando o bloqueio não foi possível acontecer por algum motivo, não importa qual, e quando a esquiva também não foi possível acontecer,
Vamos imaginar que esse adversário ou atingiu a Giovana, ou... Vamos abaixar aqui, Giovana, para a gente mostrar agora o seu braço, porque você está super alta, né? O adversário, vou dar um exemplo bem simples, da faixa branca, que nós já estamos... O adversário agarrou a Giovana, porque ela não se antecipou e não golpeou, não se antecipou e não bloqueou, não se antecipou e não se esquivou. E ele agarrou ela. Pode ser um agarramento no braço, que nós vamos começar na faixa branca, e vamos evoluir para um agarramento de pescoço, quando as faixas forem se escurecendo, para uma chave, para um mata-leão, e vamos evoluindo para situações onde segura os dois braços, e vamos ensinando a Giovana aos poucos, gradativamente, a sair dessa situação. Porque pode acontecer que a Giovana falhou em todos os outros quesitos que vem primeiro, o Ichi, Ni, San, Chi, e foi agarrada. E agora? Então, basicamente, mesmo que ela consiga se esquivar, se bloquear, ou consiga se escapar, acho que não, né, Giovana? Que ela consiga escapar do oponente, ela precisa do golpe de ataque. Porque ela precisa parar a ameaça que vem até ela. Vamos revisar? Rapidinho? Então olha lá no quadro. Método Kaizen. O quadro não tem que levantar aqui de novo. Eita! Vamos lá, produção, vamos levantar isso aí. Aê! A produção é ótima aqui, hein? Não levantou tudo. Legal. Então vamos lá, ó. Método Kaizen, que é o método do nosso núcleo de autodefesa. Jodan, rosto. Chudan, do pescoço, um pouquinho aqui, né? Dos flancos até a linha de cintura, e Gedan baixo. Então nós vamos aprender. Na próxima aula, já fica preparado. Bloqueios, certo? Antecipação, no número 1 lá, precisava dos ataques. Giovana treinou basicamente aí o ataque, que é o currículo da faixa branca. Na próxima, então, bloqueios. Nós vamos aprender a bloquear os ataques que vem no rosto, que vem no peito e que vem no abdômen. Legal, Giovana? No terceiro, passando para as esquivas. Então ela vai se aprender a se esquivar quando os ataques vierem em cada direção do corpo dela, de forma até diferente. E a faixa vai aumentando, a classificação dela vai subindo, ela vai daí aprender a sair das laterais, vai aprender uma série de fatores na esquiva. E cada kata, que daí nós vamos entrar na área de katas, que é bem interessante, onde estão ocultas as técnicas de autodefesa do karatê, nós vamos treinar bastante as escapadas. Exemplo do Ryu Shodan, que tem a escapada seguida de Tetsui, golpe de punho fechado, utilizando essa parte de baixo da mão. Não entendeu nada? Entendi. Basicamente e simplificando, resumindo bastante o nosso método, então são essas 4 linhas de atuação que nós vamos trabalhar as habilidades dos nossos alunos. Estamos trabalhando dessa forma com a Giovana. Eu espero profundamente ter solucionado as dúvidas dos pais, dos alunos e dos admiradores do nosso trabalho, que seguiram aquilo que eu já tinha pedido lá nos primeiros vídeos. Manda pergunta, manda qualquer questão que você tiver, curte o nosso canal, deixa seu like, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para você estar vendo mais conteúdo sobre defesa pessoal. Método Kaizen, baseado aí no Karatê Shotokan clássico. Giovana, quer deixar algum recado? Tá tímida hoje a Giovana. Peguei ela no laço hoje para fazer esse vídeo aqui. Mas eu vi que ela estava cansadinha e eu tinha que responder essas perguntas, então fizemos aí essa explanação. Bacana? Qualquer dúvida, manda lá mensagem para mim, conecte-se comigo e vamos acumular e dividir conhecimentos. Desliga lá, Giovana. Até a próxima, pessoal. Tchau.